Eu estou aqui no espaço que pouco tempo nós mudamos para cá para poder começar o projeto Poder Natural na zona rural, criar esse ambiente aqui para futuramente receber muitos de vocês aí. Mas são 5:30 da manhã, olha que bênção, 5:30 da manhã. Mudamos recém da cidade aqui para a roça, né? E eu estou aqui de fundo, olha o café todo florado, tá um cheiro muito bom. Aqui é do vizinho, tá? E aqui a gente tem ao fundo, você vai ver aqui ó, a horta a gente está começando a fazer. A gente vai mostrar aí aos poucos o projeto e o que a gente vai estar fazendo. Mas eu quero te deixar aqui algo muito importante sobre essa questão de horário, tá? O nosso corpo tem o ciclo circadiano, ou seja, ele segue o ciclo de um dia, comandado pelo Sol. É o que nós chamamos de relógio biológico. Em 2017, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por comprovar a existência desse relógio biológico no nosso corpo. E esse relógio biológico, ele determina o que vai acontecer no nosso corpo, independente de você querer ou não. Se você não segue esse relógio biológico, você está indo contra as funções que deveriam estar acontecendo dentro de você, e isso vai aumentar as chances de ganhar peso, doenças crônicas, inflamação corporal. E eu quero te mostrar aqui alguns exemplos. O primeiro deles, quando começa a anoitecer, o sol se põe, né, que começa a terminar o ciclo, como está lá em Gênesis, que quando Deus criou o mundo, ele colocou dois grandes luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Até agora há pouco estava uma lua cheia linda aqui. E esse sol, quando ele vai se pondo, o nosso corpo começa a captar, né, os olhos, a diminuição da luz. Então, o nosso corpo começa a diminuir a temperatura para aos poucos começar a preparar para o sono. Quando chega ali 9 horas da noite, né, começa a ter uma boa produção de melatonina, o hormônio do sono, para você ter sono, começar a ter dormir. Por que que em torno de 9 horas, né? Já captou bem, né, a questão da falta de luz, por isso que é importante desligar as luzes da casa quem mora na cidade, para conseguir ter uma boa produção de melatonina, porque tem uma parte do relógio biológico que ativa, né, quando tem muita melatonina e vem o sono junto, que é o hormônio do crescimento, que é para reparar tecidos e assim por diante, né? A gente cresce quando está dormindo, a questão muscular, recuperar o corpo. E também é ativado um sistema de limpeza, né, de faxina de celular, de toxinas. E, ou seja, a restauração do nosso corpo, ela se dá quando a gente está dormindo e precisa de melatonina para isso, e o pico do relógio biológico, pico não, né? Quando tem uma produção boa, é a partir de 9 da noite, tá? Então é fundamental esse horário de dormir. Então, quem mora na roça tem essa oportunidade, né? Eu acordei aqui, era antes das 5 e tinha já pessoal aqui de moto rodando aqui, subindo para as roças, né? A luzinha das motos já estava escura ainda, né? Porque aqui começa mais cedo. Eu gosto de levantar esse horário para estudar a Bíblia, porque quando começa a vir o sol, ou sumir, né, ou realmente vir a claridade do sol, a melatonina cai a produção drasticamente. E aí um outro mecanismo interessante é o da insulina, que quando tem melatonina no nosso sangue sendo produzida, circulando, automaticamente as células elas têm dificuldade de reagir à insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas para abrir a célula para a glicose que você comeu nos alimentos poder entrar. E aí, quando você tem melatonina, cria-se uma resistência na célula à insulina. E aí a glicose não consegue entrar. A glicose não conseguindo entrar direito, ela vai ser depositada em forma de gordura, né? Então aí a questão que tem estudos aí já, eu lembro de um estudo que eles pegaram dois grupos de pessoas que podiam comer a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de caloria. Só que um grupo podia comer no máximo até 3 da tarde e o outro até qualquer horário da noite que quisesse comer.
E o grupo que comeu até 3 da tarde perdeu mais peso, né? Para você ver essa diferença. E aí quando a gente acorda de manhã cedo, a melatonina, né, cai no sangue e começa a produção do cortisol, que é o hormônio deixar o corpo atento para a ação. E aí quando o cortisol aumenta no sangue, a insulina, a célula, né, ela reage melhor à insulina e absorve melhor a glicose. Então a questão de emagrecimento e também inflamação, porque glicose no sangue sobrando vai gerar um processo, isso constante, né, se repetindo, pode gerar uma questão inflamatória biológico no corpo. Então, quando a gente também toma café da manhã mais cedo, acabou de sair um estudo recém agora, que quando você come cedo, 1 hora e depois você despertou, você tem uma longevidade maior. Porque tem pessoas que dizem, né, eu já vi muito isso, que essa questão do horário de comer não importa, tal, né? Tem gente que fala que o café da manhã também, né, não pode comer outro horário, mas o fato é que tem sido comprovado diferente, porque tem um relógio biológico dentro da gente. Não tem como você fugir disso. O corpo funciona dessa maneira. Deus, quando criou o ser humano, ele criou o sol, a lua, e o corpo é humano vinculado a esse sistema, né? Incrível, que é a questão do vários ciclos, em especial aí que nós estamos falando no ciclo do sol, do dia de 24 horas, que o nosso relógio biológico interno ele está vinculado a esse ciclo. E aqui na roça, quem mora tem esse privilégio, né? De poder estar seguindo esse ciclo naturalmente, sem forçar, porque na cidade você precisa de... É um desafio grande, né? Porque você tem luzes acesas em volta da sua casa o tempo inteiro, o ambiente da cidade à noite ali, o movimento, televisão, celular, isso tudo te motiva, te estimula a não estar no horário certo, não seguir esse ciclo do seu corpo. E isso é a base para ter saúde e fechar a porta também para as doenças. Então, saúde não é só uma questão de um fator, mas são vários fatores, né? E o sono é fundamental, né? E para quem quer perder peso, então, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário que vai comer, isso é fundamental. Então fica a dica aí, o poder natural, esse é o poder natural, né? O natural que Deus criou. Ele se manifesta e influencia a nossa vida de várias maneiras. E esse ciclo moderno que nós estamos vivendo, ele é complicadíssimo. E você que mora na cidade, você tem que fazer um esforço muito grande, né? Eu vim para cá, me formei em naturopatia, tinha outra profissão, fiquei muito doente, eu não segui esse ciclo. E fiquei 2 anos e meio de atestado, a gente com o tempo vai contando as histórias aí no canal, vai contar aí para vocês. E a última, eu tive vários passos que eu fui dando para restaurar a minha saúde de maneira natural. E uma delas foi fazer naturopatia, né? E a última que eu dei foi mudar para a roça e aqui nós vamos começar esse projeto, começando, né? Do poder do natural. E sentindo aqui o aroma, né? Das laranjas, que isso aqui a gente acabou de podar, as laranjas, ó. Isso aqui eu podei outro dia, porque eu fui criado na roça, mas fiquei 29 anos longe da roça. Então aqui o natural a gente quer preparar esse ambiente. E aí eu estou voltando a fazer as coisas da roça por prazer mesmo, porque eu gosto demais, faz muito bem para minha saúde, porque eu gosto. E aqui eu estou podando, tá bom? E recuperando esse ciclo dentro de mim, porque tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: não, eu sou noturno. O ser humano não é noturno. A pessoa se transforma no noturno devido de hábitos, muitas vezes desde criancinha. Minha esposa falava isso antes da gente vir para cá: não, eu funciono melhor à noite. Mas depois que ela começou a trabalhar aqui no ritmo nosso aqui de interior de dia direito, ela começou a ter sono mais cedo, cansar mais cedo e acordar mais cedo. Ou seja, é o ciclo desregulado. Aí a pessoa diz que ela é noturna, funciona melhor à noite. Só que ela pode talvez até ter um gás maior ali, porque ela foi forçando o corpo num hábito. Só que internamente ela está perdendo essa recuperação celular, essa faxina, recuperação de tecido, né?
a questão da baixa insulina, a recuperação do corpo, o sono, o descanso, um monte de coisa acontece naquele horário, não tem como fugir, né? Então fica a dica aí, tente recuperar o máximo que for possível, que cada um vive dentro de uma realidade. Tente recuperar o máximo possível do seu ciclo, do seu relógio biológico, que é o ciclo circadiano, que é o ciclo circadiano, né? Vem do ciclo de ano, de dia, o ciclo de um dia baseado no sol. Hoje vai ser nublado, ó. Hoje está nublado aqui, tá uma temperatura mais a menos. Nós estamos aí, eu estou gravando esse vídeo em setembro, mas é uma benção. A ônibus escolar vai pegar minhas filhas daqui a alguns minutos. 6 da manhã passou o ônibus escolar aqui para levar para a escola, na porta de casa aqui. É cedinho, né? Mas é isso aí. É os benefícios de morar nesse ambiente. Mas você que está na cidade, lute. Se esforce e o máximo que você conseguir já é alguma coisa que você vai estar fazendo.